Olá, hoje é dia 19 de setembro de 2022 e vamos fazer mais alguns apontamentos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, hoje no capítulo 33, A Caminho da Crosta. Então, após algum tempo, lá no posto de socorro, aonde estavam Alfredo e Ismália, André, Aniceto e Vicente resolvem partir e deixam para trás com bastante saudosismo aquela experiência, aquelas pessoas com quem tiveram bastante afinidade. Eles saem ali do posto de socorro através de um carro que ele chama de um carro voador, que funciona através da eletricidade, e vão em direção à crosta. É interessante a forma como ele descreve a situação, porque ele comenta que eles vão perto do solo o tempo todo, mas não é o solo da crosta, é como se fosse o solo em outro ambiente, porque eles estão indo em direção à terra de fato, em direção ao solo da terra. Então é um carro que fica aparentemente fora do chão, flutuando, digamos assim, mas está longe da crosta, né? Ainda assim ele é voador, né? Ele não encosta no solo de fato. E aí o próprio Aniceto fala que eles vão poder usar o carro até certo ponto e depois vão ter que ir a pé. E assim eles vão, de carro, e param em determinado ponto, eles param, onde é um local de abastecimento desse carro, inclusive, onde esse carro ele abastece e retorna de onde ele veio. E a partir dali, André, Vicente e Aniceto fazem o percurso caminhando. Daí o Aniceto já comenta para eles que haverá ali mais dificuldade, porém essa dificuldade vai acontecer até o momento em que eles conseguirem vencer todas as resistências vibratórias, né, que é o momento futuro em que isso vai acontecer. Ele fala que pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então a gente pode trazer uma reflexão de que à medida que a gente vai colocando as nossas intenções e a nossa finalidade de vida para coisas positivas, para coisas realmente voltadas para o bem, as nossas capacidades elas se ampliam. É uma lei. Claro que há uma limitação por estarmos ainda aqui no mundo físico, mas segundo esta lei, as nossas capacidades elas vão aumentando para cumprir com mais excelência essa ordem natural do alto, que é fazer o bem para o próximo e, consequentemente, para nós mesmos. E aí o André comenta que a paisagem, quando eles começam a caminhar, ela vai ficando mais fria, vai ficando diferente, um caminho trevoso, escuro, muito nevoento, alterando inclusive a respiração deles. E por que a paisagem, aquele ambiente, é desse jeito? Ele explica da seguinte forma: as sombras que nos rodeiam, né, são motivadas, né, pelas emissões vibratórias da humanidade encarnada, que são de natureza bastante inferior, e nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Então veja que no mundo espiritual, essas vibrações, que elas são emitidas de onde? Através do nosso pensamento, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, elas são muito mais concretas, muito mais do que no mundo físico, que a gente muitas vezes não consegue perceber. Lá é muito claro essa situação. E a gente passa a dar muito mais importância quando tem esse tipo de conhecimento às nossas correntes de pensamento e de emoções, porque elas realmente influenciam muito o nosso
veículo espiritual, o nosso perispírito. O André comenta que foi até dolorosa esse caminho que eles tomaram. E que monstros fugiam à aproximação deles, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem. E não há como descrever como eram esses monstros, porque até o próprio Aniceto determinou que não fosse feito, para que não crie imagens mentais de ordem inferior naqueles que estão lendo o livro, né? Naqueles que estão estudando os livros de André Luiz. Quando eles caminharam mais ou menos 2 horas, passaram realmente a perceber a influência do Sol, finalmente, dos raios de Sol que estavam naquela atmosfera. E aí o próprio Aniceto comenta, na natureza física, o Sol, né, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus com outras modalidades de luz, aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Por que ele compara com Deus aqui? Podemos talvez fazer um comparativo de que Deus também está em todos os lugares, dentro de cada um de nós e em todos os locais que a gente caminha aí pelo mundo. Seja no ambiente mais triste, ou no ambiente mais feliz, no mais pobre, ou no mais rico, no ambiente mais urbano ou mais rural, Deus está em todos os lugares. O que varia é a nossa capacidade de percebê-lo em cada situação de nossa vida. Se queremos nos aproximar de Deus, cabe-nos muito mais o nosso esforço para ampliar as nossas percepções e sermos um veículo desse bem que falávamos há pouco, para que justamente essas percepções se ampliem. À medida que estamos nessa lei maior, também passamos a perceber Deus em cada pequena expressão da vida. Eles seguiram por mais um tempo e entraram no Rio de Janeiro, que é o local onde eles queriam estar. E aí a forma de orientação que eles estavam usando é muito mais pelo pensamento do que qualquer substância, qualquer objeto físico que eles poderiam utilizar como uma bússola ou algo do tipo. E foram como que volitando ali até o local onde eles queriam estar, perto do mar, onde tinha um exercício respiratório de maior expressão. Vicente e André estavam exaustos. Aquela paisagem do Rio de Janeiro, de mais antigamente, mas já bastante urbano, com muita movimentação, abeirava-se deles. E estavam perto do crepúsculo já, com o sol já se pondo. E Aniceto então convida eles para irem em um local onde pudesse ser um refúgio para eles ali na crosta, onde eles pudessem descansar. E assim termina o capítulo 33.